Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática. Nessa aula, estudaremos as frações equivalentes. A primeira pergunta que devemos fazer é o que são frações equivalentes? Tentaremos responder a essa questão analisando a parte pintada de rosa de cada um desses retângulos. No primeiro retângulo, nós temos que ele foi dividido em duas partes iguais e uma dessas partes foi pintada de rosa, ou seja, a fração que representa a parte pintada de rosa desse primeiro retângulo é 1/2. Já o segundo retângulo foi dividido em quatro partes iguais e duas dessas partes foi colorida de rosa, ou seja, a fração que representa a parte pintada de rosa desse segundo retângulo é 2/4. Já no terceiro retângulo, ele foi dividido em 6 partes iguais. E dessas 6 partes, 3 foram pintadas de rosa. Então, nesse caso, a fração que representa a parte pintada de rosa desse retângulo é 3/6. No quarto e último retângulo, podemos observar que ele foi dividido em 8 partes iguais. E dessas 8 partes, 4 foram pintadas de rosa. Nesse caso, temos que a fração que representa a parte pintada de rosa do retângulo é igual a 4/8. Nós podemos observar agora que esses retângulos foram divididos em uma quantidade de partes diferentes, mas que nos 4 retângulos a parte pintada de rosa é igual. Então, por isso, nós chegamos à conclusão que a fração 1/2 é igual à fração 2/4, que é igual à fração 3/6, que é igual à fração 4/8, porque todas essas 4 frações representam a mesma parte do inteiro. Quando isso acontece, dizemos que as frações são equivalentes. Então, nós podemos afirmar que essas 4 frações são equivalentes, porque elas representam a mesma parte do inteiro. Agora já aprendemos o que são frações equivalentes, mas como podemos obter frações equivalentes? Para obter frações equivalentes a uma determinada fração, podemos multiplicar ou dividir seus termos, ou seja, o numerador e o denominador, por um mesmo número natural diferente de zero. Faremos alguns exemplos agora. Exemplo 1. Escreva uma fração equivalente a 1/2, cujo denominador seja 4. Nós já vimos que para encontrar uma fração equivalente, nós podemos multiplicar ou dividir os termos da fração por um número natural diferente de zero. Então, no momento, o nosso denominador é o número 2 e queremos encontrar uma fração que seja equivalente a 1/2 que tenha o denominador 4. Qual operação eu posso fazer com o número 2 para obter o número 4? Multiplicar por 2, correto? Então, o que eu tenho que fazer nesse exercício é multiplicar tanto o numerador quanto o denominador da fração 1/2 por 2. Então, 1 vezes 2 é igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a fração equivalente a 1/2, que possui denominador 4, é a fração 2/4. Exemplo 2. Escreva uma fração equivalente a 6/20, cujo denominador seja 10. Então, qual operação eu posso fazer com o número 20 para se obter o número 10? Multiplicar ou dividir? Dividir, né? Eu posso dividir o número 20 por 2, que a minha resposta será 10. Então, o que eu preciso fazer nesse exercício é dividir tanto o numerador quanto o denominador da fração 6/20 por 2, porque dessa forma eu consigo obter uma fração equivalente que tenha como denominador o número 10. Então, fazendo essa operação, 6 dividido por 2 é igual a 3, 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, a fração equivalente a 6/20, que possui o denominador 10, é a fração 3/10. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês na próxima aula, onde vamos aprender a simplificar frações.